Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século aqui direto do Rocket Studio. E essa entrevista e outras você pode conferir lá no YouTube do Século Diário, nas plataformas de áudio, também no séculodiario.com.br. Você ainda pode nos seguir no Instagram, que é @tvséculo. Hoje estamos recebendo aqui Rosa Miranda, uma grande lutadora social aí do nosso estado do Espírito Santo, diretamente de Jacaraípe, né, dona Rosa? Obrigado Isso. pela presença e bem-vinda aqui. Então, eu que agradeço muito estar nesse momento aqui, que é um dos momentos que a gente tem vivenciado, assim, que é muito importante, né? Principalmente nas experiências e lutas do nosso povo. Pois é, eu queria começar, você trazer um pouco da sua trajetória, assim, como que a senhora inicia a sua atuação política, né? Porque foram momentos de muita, que a gente teve algumas décadas de muitas mobilizações, né? Como é que você começou, assim, a se engajar, a observar criticamente e se organizar, assim? Bem, é uma experiência que muitas e muitas vezes a gente não vai percebendo, né? Ao longo da caminhada a gente não vai percebendo como é que as coisas acontecem. Mas chega um determinado momento que a própria experiência, a própria vivência vai pedindo que você vá pegando alguns pontos da experiência de vida, e se eu for pensar mesmo, quer dizer, acho que eu nem tinha muita noção ainda que eu estava vivendo uma experiência nessa luta, nessa situação. Porque eu fui nascida e criada numa favela, sabe, aqui em Vitória. E dali eu tinha a minha família, a minha mãe, mais meu pai, meu pai era operário, ele trabalhava como motorneiro, olha quanto tempo, como motorneiro de bonde, né, da Central Brasileira, tá entendendo? E aí a gente vivenciava toda aquela experiência, toda aquela vivência, que era própria, assim, de menino, menina, de morro. E Aonde? no Forte de São João. É, que geralmente era assim, como a cidade era mais centro, tá entendendo? Centro, Sim. ao em torno daquele centro foram surgindo as favelas, né, algumas, Liberdade, Moscoso, Fonte Grande, Ponte Grande, Forte, isso, Forte de São João, sim, do Rumão, Quadro, pra lá. isso, para lá e depois para cá, tá entendendo? Em torno vai se criando as favelas. E eu fui nascida ali na favela do Morro do Forte de São João, que era próxima ali, era uma das um pouco mais próxima do centro, onde se davam toda a história, toda a história da população ali, né. E o meu pai, ele trabalhava em bonde, ele dirigia bonde, e, por exemplo, a gente ficava no morro e via o bonde passar lá embaixo, ali em frente ao Salesiano, vindo da escola técnica, naquelas direções por ali. Ia para o centro de Vitória, para a Praia do Canto e para Jacatuquara, que eram os bairros que mais eram servidos. E depois tinha Santo Antônio, tinha Vila Velha, Aribiri, lá para Vila Velha. E a gente vivenciava toda aquela experiência ali, de situação de muita dificuldade. Meu pai era assalariado, minha mãe lavava roupa para fora. Só que tinha umas coisas interessantes que às vezes eu via acontecer, que me vem assim na memória de criança ainda, né. Era quando os meninos dos salesianos, do salesiano, do estadual e da escola técnica, que ali era um ponto estratégico. Tinha os alunos do estadual, do salesiano e da escola técnica. Geralmente o do estadual e da escola técnica é que começava a movimentação. Os do salesiano entravam, porque via aqueles que entravam, é porque via aquela toda movimentação, tá entendendo? Então iam juntos. Mas que eu achava assim muito, era que meu pai era motorneiro, e aí a gente via lá do morro que alguma coisa estava acontecendo, porque os meninos da escola técnica iam para perto, para frente do salesiano, aí juntava com os meninos da estadual, e aqui ficava aquela multidão, porque na verdade, eh os 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 alunos, os meninos, tá entendendo? Os alunos, eles reivindicavam sempre uma coisa:
sempre brigavam pela mesma coisa, aumento de passagem. A passagem era um preço barato, irrisório, mas quando aumentava, aqueles meninos alvoroçavam e iam para lá. E aí era interessante, eles iam no trilho do bonde, colocavam uma pedrinha, tá entendendo? O bonde descarrilhava e dali para diante eles diziam: agora desce todo mundo. Motorneiro, trocador, fiscal, quem tiver dando vai descer. E dali para diante eles pegavam e quebravam os bondes, rasgavam, tá entendendo? E levavam. Aí daqui a pouco os vagões da Central Brasileira vinham só pegando cada bonde que estava ali quebrado, descarrilhado, para levar para o concerto. E eu, às vezes, me perguntava assim, perguntava para o meu pai: pai, vem cá aí, como é que é? Eu fico preocupado com o senhor na greve, o que você faz? Aí ele dizia assim: por que eles machucam, eles te machucam? Eu disse: ó, minha filha, eles não machucam, não. Porque eu não vou deixar, né? Porque na hora que eles chegam e diz assim: desce todo mundo, eu sou o primeiro a descer. Porque o bonde não é meu, o bonde é lá deles, tá entendendo? Eu sou um trabalhador. E eu agora vou ficar ali defendendo o bonde? Não, deixa os meninos. E isso me chamava muita atenção. E tinha umas frases que ele utilizava que era muito forte para mim, principalmente. Quando ele dizia assim, às vezes tinha assim, as questões, né, internas lá deles mesmos, de trabalhadores, e ele tinha uma frase muito importante que ele dizia para mim e para meus irmãos, né? Nós somos 7. Olha, vou dizer uma coisa para você: trabalhador é trabalhador. E trabalhador não vende seu direito por dinheiro nenhum do mundo, nem que seja por todo o dinheiro do mundo. O trabalhador não pode fazer isso. E a gente foi vivenciando essa experiência e foi aprendendo, assim, muito com ele, sabe, essa questão de luta. Ele depois, assim, depois mais tarde que eu fui entender algumas coisas, como por exemplo, ele sempre foi sindicalizado, certo? E quando, na verdade, as discussões e o sindicato deles era um sindicato forte, quando eles iam fazer uma greve, eles soltavam os foguetes, eles chamavam o sindicato dos foguetões, tá entendendo? Anunciando que eles estavam em greve. Era assim, tinha uma certa organização. E depois aí a gente vai crescendo, e aí a gente entra para vai vivenciando toda essa experiência. Eu tinha uma experiência, assim, mais ligada, assim, um pouco à igreja, porque a gente morava perto do Salesiano, e o Salesiano era uma escola que tinha uma situação, atendia aqueles que tinham situação financeira boa, mas tinha um trabalho que o Salesiano fazia, que era chamado oratório festivo. Só os meninos que iam, então eram os meninos de favela que desciam sábado e domingo para ir para o Salesiano. Aí a gente percebia sempre essa diferença, sabe, essas histórias, e depois a gente vai crescendo, vai vivenciando, vai mudando todas as experiências. Meu pai, ele tinha 2 grandes sonhos, um era de ter uma casa digna, que nós morávamos na casa sem condições, tá entendendo? E outro é que os 7 filhos deles estudassem. Que estudar para ele era que os 7 fizesse ao menos simplesmente fizesse o ensino médio, pois as mulheres seriam professoras, os meninos iriam fazer científico, ou então iriam para a escola técnica. Esse foi o grande sonho dele. Ele conseguiu Conseguiu, os 2? conseguiu os 2, tá entendendo? E a gente mas leva uma vida inteira, né, para você poder conseguir. E a gente vivenciava toda aquela experiência. Depois, assim, eu me casei, certo? Fui morar em Jacaraípe. E em Jacaraípe eu me casei, meu marido era pescador. E aí eu que morava mais no centro da cidade, tinha uma vida mais urbana, aí vou morar em Jacaraípe, numa Isso experiência foi que época? 1973. Era uma vila de pescadores, né? Era uma vila de pescadores, tá Mudou entendendo? Mudou muito. E aí eu vou ter que vivenciar aquela experiência. A princípio, assim, ficava, assim, muito coisa porque, por exemplo, era uma realidade diferente daquela que eu vivia, e depois, assim, é muito interessante, porque apesar de eu ter estudado, tá entendendo? Apesar de eu comecei a trabalhar no Salesiano, estava trabalhando no Salesiano há algum tempo, mas sempre lidando com aquela situação, de uma classe mais tá trabalhando com uma classe, assim, mais, né, questão de classe, uma classe superior à minha, porque era pobre, era realmente as classes, eram os ricos e os pobres mesmo declarado ali, e a gente foi
começando a trabalhar. Antes disso, em 1964, começa então com o golpe militar, tá entendendo? Aí começa então o período da ditadura. A senhora tinha quantos anos nessa época? Eu estava 64, estava com 14 anos, era adolescente, tá entendendo? Em 68, 1968, com mais 5, eu estava com 18 anos, Pega. tá entendendo? Aí o bicho pega. Aí daí para diante foi uma experiência, assim, foram experiências difíceis, tá entendendo? Mas, assim, me lembro que meu pai, que os bondes terminaram, acho que foi em 62, 64, acho que foi em 68 mais ou menos que os bondes pararam de circular. Até então meu pai me recomendava tanta coisa, com muito medo de mim, mas era muito tranquila, não era muito danada não. E depois, aí eu fui vivendo aquele período, em 73 eu casei, que foi justamente a era que dizia a era mágica do Brasil, né. Ninguém segura mais esse país, e uma série de coisas que foram acontecendo, que aí foi cada vez mais acirrando a luta desse povo. Em 73 eu caso, fui morar em Jacaraípe, nessa vila de pescadores, o meu marido pescador, e aí a gente vai e começa um trabalho, e nesse período na igreja estava desenvolvendo um trabalho que era as comunidades eclesiais de base. Uhum. Ali que foi o momento, tá entendendo? Que aí você vai afinando as coisas. Foi um período, assim, muito muito rico, para mim, no meu ponto de vista, muito importante, que era justamente as buscas das lideranças populares, que a igreja que era responsável nesse período, tá entendendo? Eh, naquele período, Frei Beto tinha vindo morar aqui no Espírito Santo, porque tinha saído da prisão, e a gente vai vivendo toda essa experiência muito junto. E vai descobrindo, aí que a gente vai tomando uma posição e vai se descobrindo nessa experiência de luta, nessa experiência política, sabe. E daí para diante é o caminho, não tem mais como voltar atrás, sabe. E quando que surge o Kizili, que é o O grupo que Kizili ainda atua, né? ainda atua. E o que que é? Conta pra gente como É. é que funciona, como é que se organiza, o O que que Kizili tem? tem uma história interessante. O Kizili, ele era um grupo que ele surge porque a gente vive uma experiência de comunidade eclesial de base. Então a gente celebrava, era embaixo das árvores, era nas portas das casas, era essa questão. E era uma experiência muito ligada à à realidade do povo, muito próxima à realidade do povo. E de repente de repente, essas coisas vão mudando, tá entendendo? Surge uma igrejinha, que a gente mesmo que cria, e essas coisas vão mudando, vão passando por vários processos. Aí vem os padres, tem os padres que realmente têm uma linha de trabalho muito boa para nós, mas tem outros, vai chegando outros padres que têm outro jeito. E daí para diante, então, vai acontecendo que a gente vai criando uma experiência com a meninada dali de Jacaraípe mesmo, tá entendendo? Os jovens e a meninada. E a gente gostava muito de estar fazendo com a meninada, com a turma toda, fazer dramatizações, teatro, sabe. Mas não era teatro, já não tinha nada de importante, coisa assim importante não, assim, de dizer que tinha técnica, tinha isso que nada, era coisa que a gente inventava mesmo, da criação ali, surgia, os meninos se juntavam. E quando chegou um dia, foi período de Natal, a gente tinha um teatro que a gente queria apresentar, que era o Presépio dos Excluídos. Só que aí, o padre, o pessoal da igreja tinha mudado muito, tá entendendo? O jeito da igreja tinha mudado, e aí o pessoal da igreja disseram que nós não íamos apresentar o teatro na igreja naquele período, porque a igreja era o espaço que não cabia, tá entendendo? E o tema da campanha da fraternidade era justamente a questão dos excluídos, eu estava discutindo justamente a questão dos excluídos. E a gente ia preparar, tinha escrito Natal, tá entendendo? O teatro e tudo. Aí chegou, quando estava perto da apresentação, o pessoal da comunidade mandou dizer que não,
nós não vamos apresentar o teatro, porque dentro da igreja não dava. Aí os meninos desanimados, desmancharam tudo, depois veio novamente. Vocês podem apresentar. Aí nós, tudo bem, então nós vamos apresentar. Daqui a pouco vem a segunda ordem, terceira ordem, não vou apresentar. E ficou naquele negócio. Quando chegou na quarta vez, que eles disseram assim, agora nós resolvemos, vocês vão poder apresentar. Aí os meninos já estavam meio danados, sabe? O que disseram? Olha, nós vamos pegar e vamos apresentar, e terminou o assunto. Aí quando chegou na hora de apresentar o teatro, era o período de Natal, eles disseram que a gente não podia apresentar porque tinha chegado um padre novo e o padre não ia gostar. Aí os meninos já estavam danados mesmo e disseram assim, não, agora nós vamos apresentar de qualquer jeito, nem que seja na porta da igreja. Se eles fecharem a igreja, nós vamos apresentar na porta da igreja. Aí pegaram aquele monte de apetrecho, que a gente mesmo fazia os figurinos, era muito doido. Aí pegaram aquele monte de apetrecho e levaram para a igreja. Quando nós chegamos lá, na igreja, o padre queria celebrar, quem era? Frei Davi, sabe? Frei Davi. Aí o Frei Davi disse, aí o Frei Davi virou esse... Que é do CAF. Do CAF, isso. Tá fora, ele é um padre muito reconhecido só por situar, né? Por o trabalho, Sim, né? muito interessante. Lá, Ele é franciscano, né? franciscano, ele passou pelo Espírito Santo. Hoje ele, acho que mora em São Paulo, né? Mora em São Paulo, tá entendendo? E Frei Davi é daqui, né? Daqui do Espírito Santo. Aí Frei Davi virou e disse assim, hoje é Natal, vocês não vão apresentar nada, não? Aí, quando nós chegamos lá, ele falou assim, a gente tinha um teatro para apresentar, né? Ele disse assim, então vocês vão apresentar na hora da homilia. Aí a gente disse, não, Frei Davi, a gente não vai poder apresentar na homilia, não, que agora a gente já tinha dito que ia apresentar no final da celebração. Aí ele disse assim, então tá bom. Vocês não querem apresentar agora, vai ficar assim. Aí chegou no final da celebração, a gente apresentou o teatro, né? Nossa, o pessoal ficou doido, fez assim, muito interessante. Ele disse assim, olha, vocês têm uma força muito grande, vocês têm um potencial muito grande. Vocês poderiam criar, era um pré-vestibular para negros, tá entendendo? E aí ele começou, naquele ânimo dele, foi lá, sentou com a gente, começou a discutir, e passar toda a informação. A gente saiu de lá com toda a garra, né? A meninada toda feliz, vamos embora, então nós vamos criar. E daí a gente cria um grupo que justamente vai trabalhar nessa questão do pré-vestibular, aí discute a questão da cidadania, discute a questão da universidade em si, como universidade, para quem que ela estava aberta, quem que ela está proposta, e daí vai se criando o grupo. Só que em tudo quanto é reunião que a gente ia, se apresentava, aí o pessoal dizia assim, como é o nome do grupo? Nosso grupo não tem nome, não tinha nome, a gente não queria nome para o grupo, para não ficar assim, sabe, com aquela responsabilidade de ter um nome. Então, toda vez, aí o pessoal chegou um dia, os meninos foram para uma reunião, quando chegaram lá, disseram assim, o pessoal disse que nós temos que colocar um nome no grupo, porque eles não querem mais que a gente participe sem nome. Aí, então, vão discutir um nome para o grupo. Discute aí, já era muito importante que a gente estivesse participando, tá entendendo? Então, se é por causa do nome, a gente vai buscar um nome. Nós fomos daqui, fomos dali, pesquisa aqui, pesquisa dali, e fizemos uma lista de nomes. E depois, então, agora, nós vamos votar qual o nome que nós vamos escolher para esse grupo. E o nome que foi, no meio dos nomes, tinha vários nomes que eles tinham colocado, e tinha nome que menino inventa de tudo quanto é jeito. Um dos nomes que tinha era Kizili. Então, vamos votar no Kizili. Acharam interessante, que era um nome diferente, tá entendendo? Votamos no Kizili. Mas tinha algum significado especial? Aí que tá. Depois nós fomos buscar o que significava Kizili. Kizili é uma palavra de origem banto, que quer dizer aquele que ainda não tem nome. Percebe? Então foi perfeito. Foi perfeito. Aí ficou, tá entendendo? Kizili, que justamente a gente trabalha com a questão da negritude, tá entendendo? A gente já fez várias atividades, tá entendendo? Certo? Música, dança, teatro, alimentação, e resgatando a cidadania, tá entendendo? E trabalhando a autoestima, principalmente essa é uma das questões
que o negro não gosta de ser negro, ele se acha feio, tá entendendo? Então, com a meninada toda, com a criançada toda, a gente pega essa força daí, e daí pra gente, a gente segue com um grupo, que de vez em quando muda, vai fazer uma determinada coisa, tá numa determinada luta, tá em outra, tá entendendo? Mas não perde a sua característica, Uhum. certo? E a senhora, como é que a senhora vê os jovens de hoje, trabalhando tanto tempo com pessoas jovens, né? A gente vê mudanças nas gerações e tudo mais. Como é que a senhora vê? Por que que acha importante continuar trabalhando com jovens? É a coisa mais interessante. Eu sempre gostei muito de trabalhar com criança, desde criança. Quer dizer, naquela época eu nem pensei, eu não falava trabalho. É porque eu gostava muito de contar história para a criançada toda, tá entendendo? Então, na roda de crianças, era eu que contava história. Eu gostava muito de estar com a meninada toda. E mesmo quando eu morava no morro, uma das questões é que eu sempre estava ali, junto, sentada num espaço que tinha lá, trabalhando com aquela meninada. E aí, por exemplo, existem mudanças. O tempo, ele não é estático, o tempo ele é dinâmico, sabe? Então, a cada instante que vai passando, cada momento que vai passando, sempre tem coisas diferentes. E eu percebo hoje que, por exemplo, de mim, né, que eu penso, nesse tempo todo trabalhando com essa meninada, eu já dei aula para criança, já dei aula para jovem, trabalho muito com jovem entre criança e adolescente. Os adultos eu deixo geralmente os outros trabalharem, eu faço um pouco parte, mas deixo os outros mais trabalharem. Mas gosto muito de trabalhar com criança até a juventude. Mas eu percebo que, por exemplo, os tempos vão passando, as coisas vão chegando, tá entendendo? Vão chegando e vão modificando muitas coisas. E dentre as coisas que eu percebo hoje, por exemplo, das épocas que eu trabalhava, desde que quando eu trabalhava com a meninada toda, primeiro é que a gente era muito criativa, a gente tinha que ser criativo para poder sobreviver. Outra coisa também que eu digo que a gente falava muito e fala até hoje, a gente tem 3 coisas que a gente tem que desenvolver com essa meninada toda. Uma, o raciocínio. Você não pode dar tudo para o jovem nem para a criança. Você tem que estar ali instigando junto com você para que eles possam desenvolver o raciocínio. O outro é a criatividade. Eles têm que ser criativos. Para ser criativo, a gente, como adulto, tem que observar, mas deixa eles fazerem, eles vão fazer. Certo? Está entendendo? Ou errado, do jeito que sair, às vezes vai dar confusão, mas eles sabem fazer. E a terceira coisa é o senso crítico. Desenvolver nele essas 3 coisas, o senso crítico. Porque a proporção que eles desenvolvem o senso crítico, eles vão saber se localizar em cada momento da vida deles. Quando não tem esse senso crítico, eles vão ser levados por outros, tá entendendo? Vão ser levados por várias ideias, sem realmente ter uma crítica a respeito daquilo que eles estão vivenciando ou fazendo. É curioso que formar pessoas críticas é uma coisa complexa, porque a partir do momento que eles exercem a crítica, eles podem, inclusive, exercer a crítica contra quem ensinou isso, né? E aí existem pessoas preparadas para isso, que eu acho que é o caso da senhora, e existem pessoas que não têm preparo para isso, né? Porque a crítica ela não é para ser exercida dentro de um limite ou de um quadrado, né? Ela pode extrapolar e trazer. Claro. E as novas gerações costumam trazer justamente esses questionamentos para a forma como, por exemplo, para a forma como se fazia política antes, né? Isso verdade. Então, algumas pessoas estão dispostas a ouvir isso e outras não. E aí terminam colocando esse jovem num lugar de... Eu vejo muito também esse lugar de... espera que vai chegar o seu momento, né? De obediência. Faça o mesmo que eu fiz, siga, né? Você é muito novo ainda, é de obediência e não de subversão, de tensionamento, né? Siga, continue assim, espera o seu momento, que aí vai chegar. Faça tudo que a gente faz, desse modo que a gente faz, Isso. que aí um dia, quando você estiver maduro, você vai chegar. Isso não é estimular o senso crítico, né? Pois é. Embora não seja dito dessa forma que eu estou falando, Aham. mas são várias práticas cotidianas que vão tentando minar quem quer extrapolar, né?
Isso é verdade. E uma das coisas muito interessantes essa é uma das questões que eu sempre ouvi dos jovens. Me lembro quando que eu participava de um conselho chamado Conselho de Periferia, e no Conselho de Periferia, era um conselho de igreja, tinha um jovem que ele era muito ativo, e ele na comunidade dele, ele era uma gracinha. E ele sim, ele estava sentado, daqui a pouco ele estava numa reunião, daqui a pouco da reunião ele fazia um desenho e pregava lá. Ele era criativo demais, sabe. Por isso que eu digo que a criatividade é necessária. Por isso que eu digo que o senso crítico e o raciocínio também são necessários para trabalhar com essa meninada toda. E aí, ele chegou um dia e escreveu a frase: "A juventude não serve para ter opinião própria, ela só é feita para seguir o que os adultos mandam". E isso me chocou profundamente, essa frase desse menino, sabe. Isso eu fui guardando sempre para minha vida, porque era muito profundo. Era um menino de periferia, e ele tinha feito lá um desenho, tá entendendo, de um desenho que ele fez, acho que era um homem, uma mulher, depois uma criança e um cachorro, certo? Quer dizer, o homem bate na mulher, a mulher bate no menino, o menino bate no cachorro, Uhum. tá entendendo? Essa relação que ele fala assim, depois ele escreveu essa frase. Mas, então, eu acho, na verdade, Vitor, que essa questão, essa sensibilidade a gente tem que ter para poder fazer trabalhar com essa meninada. E para hoje, o que que acha? Hoje eu acho que a meninada está muito, sem atividade coletiva, sabe. Porque antes era nas brincadeiras, era nas festas, era nas atividades, você podia contar com essa meninada e com esse jovem, mas não é para contar para fazer o serviço não, até para você observar como é que está se dando as relações, até para você saber como é que está a criatividade nas brincadeiras, que a partir das brincadeiras é que você percebe. A partir da conversa livre é que você percebe o que você pode estar fazendo, o que você pode contar ali, sabe. Mas quando você vem com toda essa questão, quer dizer, que não é um respeito, é simplesmente uma obediência cega. Eu tenho que fazer meus filhos me obedecerem cegamente, que senão eles estão fora das regras, são pessoas que não vão se dar bem, são pessoas que vão ser terríveis para a sociedade, que não aprenderam a obedecer. E aí, na minha casa, a gente criou uma relação diferente com todo mundo, tá entendendo? Todo menino, toda menina que chega lá, a casa existe, tá lá, os meus mesmos são assim, mas as relações têm que ser diferentes. É sempre perguntando, sempre dizendo. É difícil, sabe? Uhum. Porque para você viver com uma turma de dentro de Uhum. casa, sabe, de onde eles têm, que você tem que respeitar a opinião deles. Às vezes são opiniões, às vezes discutem, às vezes trazem as coisas lá de fora, aí a gente coloca na mesa o assunto. Tem vezes que lá em casa amanhece o dia, Deus me livre, é uma confusão que ninguém Casa que entende. sempre tem muita gente, Sempre tem muita gente. refúgio, né, Nossa, e depois assim, as discussões. moradores e visitantes. Isso. E depois as discussões que surgem, já de manhã cedo, tá entendendo? A discussão é uma discussão política muito grande, e depois o jeito da casa, que é uma casa que recebe todo mundo, então tem uma organização totalmente diferente, principalmente na relação com a vizinhança, e aí a gente aprende que a gente tem que viver todas essas experiências numa relação de vida, numa relação política, discutindo todas as questões políticas, econômicas, sociais, e aí a coisa flui assim, é muito, muito louco. E a senhora tocou num tema que eu acho muito interessante, que falou da brincadeira, das conversas, que é o papel da informalidade nesse processo de educação popular. Porque como você fala em formação política, que o pessoal pensa, vamos chamar todo mundo Hum. para chegar numa sala ali, aí colocar alguém para falar, botar todo mundo nas cadeirinhas, né, em fila, isso, né, que é um processo estático, extremamente mental, Uhum. individualizado, e que às vezes não atrai as pessoas para estarem ali, porque só quem já está, eu estou num processo que eu quero, eu já estou atuando politicamente, quero me politizar, quero aprender, eu vou nesse espaço. Aham. Mas outras pessoas que não estão, elas não vão chegar, elas não têm Não vão, interesse em não. saber sobre, palestra sobre direitos humanos.
Não é de Então, interesse dela. e esse, como é que esse aprendizado pode se dar, né, na informalidade e na concretude, né, da vida mesmo, a pessoa entender na vida. Isso é uma coisa que as pessoas trazem muito, né, desse processo que a senhora falou da SEBS, da teologia da libertação, inclusive com metodologias, né, Isso. inspirado em Paulo Freire, inspirado em outras pessoas, mas assim, com metodologias que mobilizem, e parece que isso se perdeu muito, a gente fica dando voltas falando que a esquerda precisa voltar a fazer o trabalho de base. Isso se repete, mas parece que as coisas não se transformam de maneira em grande escala. Existem experiências, sempre existiram e continuam existindo experiências de educação popular, de formação política, nesse campo popular, nas periferias e tal. Só que essas iniciativas continuam sendo muito poucas, muito pequenas, e você não consegue ter uma coisa que seja. Não é que seja maior, não é que seja a mesma experiência maior, porque cada um é diferente, mas como que a gente consegue que o campo popular se fortaleça com essa solidez e sem esse obstáculo, né, entre os acadêmicos ou Isso. né, os sabedores e os que têm que aprender, mas numa outra dinâmica, né, de troca. Na verdade, é porque, às vezes, as pessoas não percebem algumas coisas, como, por exemplo, a própria questão do academicismo, tá entendendo? Não é que o academicismo não seja importante, não é que o academicismo seja uma coisa errada, não é que o academicismo não vale nada. A única coisa que falta é um exercício entre o academicismo e o meio popular. É esse exercício que precisa. E o academicismo é muito importante, porque eles, os acadêmicos é que vão fazer a síntese, são eles que vão fazer dessa experiência, dessa história popular, mas ao mesmo tempo, para isso, eles têm que ouvir. Tem que ouvir muito, certo? E também respeitar a vontade, qual é a vontade do povo. Eu lembro de uma historinha que uma amiga minha contava, que ela saiu daqui e foi para o Nordeste, para o sertão do Nordeste. Chegou lá, foi viver numa comunidade. E quando chegou lá na comunidade, ela foi fazer uma experiência de 1 ano. Ela chegou lá e disse: "Nossa, essa comunidade precisa de um poço de água", que eles iam pegar água muito longe, sabe. Então ela tinha que, nessa experiência, no final, ela tinha que apresentar um projeto junto à comunidade que atendesse alguma necessidade da comunidade. E ela chegou e foi, passou aquele período lá, e vamos discutindo com o povo, e o perguntava para o povo: o que é que vocês acham que é importante para a nossa comunidade?" Perguntava e o povo dizia: "Nós queremos uma casa de farinha." Mas ela ficava: "Mas como uma casa de farinha? Eles tinham que pedir água, que eles precisam de água. Como uma casa de farinha? Não pode ser." Então ela levou o resto do ano tentando convencer o povo de que eles tinham que fazer um poço, uma cacimba mais perto, tá entendendo? Para eles não poderem se enfrentar tão longe. E aí, quando chegou no final, eles tinham a comunidade, que do grupo para o qual ela trabalhava, disse que tinha que ter uma resposta do projeto, e que eles então iriam mandar uma verba para fazer o projeto que eles queriam. Então ela chegou, sentou com eles e desenhou, tá entendendo, conversou os 2 projetos, conversou a casa de farinha e o poço, mas dando muita ênfase, né, muita ênfase, que ela era liderança ao poço. Aí depois ela veio embora para cá, e eles mandaram a resposta para ela: "Fulano de tal, queremos muito te agradecer, mas terminamos de construir a nossa casa de farinha." Ela disse que ela ficou decepcionada. Aí ela contava essa história como fato. O que que é a vontade popular? O que que é a vontade do povo? Pode estar até errado, mas naquele momento é a vontade deles, tá entendendo? Eles tinham aquela convicção, pode até dar errado E é o mais que tarde. mobiliza também para a luta, né? Porque como é que Pois você vai é. fazer uma luta a partir de uma coisa que não vem ali do seio popular, né? Você não Pois vai é. conseguir mobilizar as pessoas se não é um desejo, uma vontade, né? E aí, Vitor, nessa situação eu vejo umas coisas muito engraçadas, que às vezes você faz, tá entendendo? O povo até aceita, mas larga para lá à toa. Aí depois você vai reclamar: "Poxa, esse povo não quer nada, dei tal coisa." Aí, são essas coisas que às vezes eu fico Já vi pensando. isso acontecer muito, Ô, muito, Vitor, não fala não. infelizmente, né?
Pois é. Mas também temos bons processos, bons Temos, exemplos. temos. Conta pra gente, assim, alguma coisa que marcou na trajetória da senhora, assim, de algum projeto ou alguma iniciativa, alguma mobilização que seja, assim, que seja bem feita, que tenha marcado, assim, que seja emocionante. Eu acho, assim, que uma das experiências que a gente vivenciou, tá entendendo? Justamente, foi junto ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que a gente fez várias experiências, tá entendendo? Sempre retomando esse processo popular, era muito interessante que a gente É o vivenciava. CDDH, CDDH, tá na entendendo? Serra. Na Serra, que foi uma marca para nós muito, muito importante. Uma das coisas que a gente fazia, que era muito bonito, era um projeto onde a gente trabalhava, a educação popular nas comunidades, certo? Nas comunidades. Era muito engraçado, porque a gente trabalhava os temas, depois a gente mandava os recadinhos para as comunidades, dizendo os temas que nós íamos trabalhar, durante qual período, e daí para diante a gente começava a trabalhar e formava as lideranças. Olha, menino, tinha vezes era 50 de uma vez, tá entendendo? Que ia, mas não era porque a gente forçava. O pessoal saía mesmo para ver, para estar dentro daquela novidade, para acompanhar todas as questões sociais, políticas. Essa foi uma experiência muito bonita que a gente fez, sabe? E que acho que durou uns 6 anos, mais ou menos, a gente trabalhando nesse sentido. E trabalhamos muitos grupos, muitas comunidades. E a senhora, hoje, aqui no dia que a gente está gravando, né, a senhora teve até no ato, falou que está muito preocupado, né, sobre uma situação específica, né? Queria que você contasse pra gente. Essa é uma situação que a gente já vivencia há muitos anos, porque a experiência nossa era justamente a questão da moradia. A questão da moradia é um direito de todos, porém é um direito que só para quem tem dinheiro, só se cumpre para quem tem dinheiro, só se cumpre para quem vive uma situação muito boa, porque a questão da terra nesse país é uma questão muito grave, muito séria. Porque aqueles que têm realmente direito à terra são aqueles que não têm tanta necessidade. E aqueles que têm necessidade mesmo ficam sem ela. Por isso, que você pense bem, não é de agora que eu venho acompanhando esse movimento de moradia. Olha, desde lá de Sossego, desde lá de Jardim Carapina, certo? Desde lá são várias ocupações que a gente vem acompanhando. Sossego é Central Carapina hoje, Central né? Carapina hoje, tá entendendo? Jardim Tropical, foram áreas que a gente foi trabalhando durante muito tempo, muitas coisas aconteceram. E agora a gente está justamente num novo processo, é um processo interessantíssimo, que é o processo da Vila Esperança. E hoje nós viemos lá, porque tem tempo que que aquele povo luta por um pedaço de chão, por um lugar para morar. Eles já moraram, ocuparam o prédio do IAPI, já ocuparam Santa Cecília e sempre sendo expulsos, sempre sendo expulsos. Aí eles arranjaram uma terrinha lá no final de Vila Velha, onde não tem quase nada, e aí criaram de lá uma vila chamada Vila Esperança, onde é uma experiência muito bonita. É ali na região 5, né? A Grande Terra Vermelha, para Isso, dizer assim, próximo do de Jabaeté, né? Jabaeté. É uma área até de transição do urbano para o rural, né? Isso. Daqui para lá já é Aham. zona rural e são milhares de famílias. Acho que é a maior ocupação que a gente tem hoje do Espírito Santo. Atualmente é ela, tá E como é que entendendo? foi participar desse ato? Como é que você Quer tá? dizer, no fundo, a gente tem acompanhado já durante um tempo, tá entendendo? Existem, assim, uns grupos que tem lá muito interessante, que vem acompanhando, e a gente tem acompanhado lá. Mas, a princípio, a gente vê o compromisso daquele povo, o compromisso na busca de uma moradia, certo? E aí, por exemplo, aquele carinho, aquele amor que eles têm pelo cantinho deles, pelas barraquinhas deles. E outra coisa também, a vivência como uma grupalidade, tá entendendo? Que se forma, que se cria, muito bonita, sabe? E e foi justamente hoje eles foram para lá, porque hoje a CEDAW tem tempo que está havendo um processo de tirá-los dali por outros interesses,
que a gente nem sabe, tá entendendo direito, o que é que vai dar naquilo dali. Mas tem interesses interessantes por trás. Interessantes por outro lado, sabe, Vitor? Que uma das questões, por exemplo, o próprio prefeito em si está interessado em botar aquele povo para fora. Não foi criado, quer dizer, o governo do estado não criou até agora, pelo menos digam para onde vão levá-los, está Na entendendo? verdade, a gestão anterior, inclusive, do Max Filho, tinha um projeto para urbanizar aquela área, né? Isso, E que tornaria uma área social, tá entendendo? interesse social para que a população fosse assentada e chegasse os direitos Isso, básicos, né? Infraestrutura básica. E isso. aí, nessa troca de gestão, eu sei porque eu estava na redação, eu cobrei isso da nova gestão, nunca me foi retornado sobre a gestão anterior falou, né, que tinha deixado as coisas encaminhadas, e a atual gestão nunca respondeu, assim, Muito pelo completamente. contrário, parece que até o processo da gestão anterior, ele, como é que foi? Parece que revogou, não sei como é que foi a história, tá Acho que entendendo? tem um decreto revogando Decreto, pois é. o interesse. E aí, o povo continua namorando. Aí chegou hoje. Então tem assim, eu fico pensando justamente a questão da justiça, porque segundo consta que ninguém tinha, não se tinha realmente documentação daquela área, e de repente aparece alguém que tem documentação, sabe? Isso é uma das questões muito sérias. E hoje foi o momento em que o juiz chamou a Defensoria Pública para sentar para conversar com eles a respeito da situação, porque já tinha saído o decreto de reintegração da área, tá entendendo? Só que aí aquele povo sempre tem uma esperança. Estava lá todo mundo, tinha mais de 100 pessoas, acho que tinha umas 200 pessoas, mais ou menos. E alguns representantes de movimento, tá entendendo? Tinha alguns representantes de partidos políticos, e fomos para lá, e quem assistiu à reunião lá dentro disse que a coisa foi muito assim. Olha, a desembargadora falou que ela não foi ali para fazer negociação, que ela já vinha com as coisas determinadas para que tudo acontecesse. E que tudo, tá entendendo? E não adianta, então não deixou eles falarem, não deixou ninguém falar. A liderança, uma liderança muito forte que tem lá, que é a baiana Adriana, tá entendendo? É uma liderança muito forte, muito boa. O povo sabe quem é aquela mulher. Aquele povo conhece aquela líder que eles têm. Conclusão, aí eles disseram, determinaram, pronto, daqui a 30 dias, não é que daqui a 30 dias vão, eles não disseram, não tem dia para o despejo, mas 30 dias eles dão para que eles saiam tranquilamente. Olha, é muito difícil. É muito difícil você ter esperança, é muito difícil você ter a necessidade, sabe? É muito difícil você construir algo. Você não tem nada, Vitor. Você arranja um pedacinho de chão, você começa a construir ali a sua estabilidade, o seu barraquinho, sabe? A sua forma de vida, ter uma horta comunitária, sabe? Travam outras relações totalmente diferentes daquilo que realmente a gente vê na sociedade aqui fora. É uma área, mas também abandonada há décadas, Há né? décadas abandonada, tá entendendo? E aí eu fico pensando, por exemplo, uma das ocupações que eu vi no centro da cidade, dos edifícios que estão lá abandonados, foi uma ocupação forte, foi do IAPI, o edifício IAPI, onde eles ocuparam para morar. A polícia foi lá, a mando do Estado, botou todo mundo, quem foi a mando do Estado? Botou todo mundo para fora, tá entendendo? Botou todo mundo da rua, e aí eles ficam novamente vagando, sem ter lugar para onde ir. Eu estava lá nesse dia também. Pois é. Com a situação da pandemia, muito desemprego, muita gente morando na rua, então novamente eles vão se aninham para a Vila Esperança, onde eles se organizam para a Vila Esperança. E aí eu fico pensando, o que fizeram com o IAPI? Pois é, ele foi destinado para moradia social, né? E aí, na transição para o Bolsonaro, que eles tiraram, né, aquela faixa, ele ficou parado, agora parece que vai retomar, mas assim, Pois é, o espaço ainda está lá. pois é, abandonado, né? Então são Agora essas volta a ser coisas. ocupado, né? Mas agora já não é uma ocupação organizada, né? Pois é. Um pouco mais até silenciosa ali, né? Aham. Acontece ainda
Pois. do espaço que está se deteriorando, né? É um prédio histórico, né? Histórico, prédio histórico, sabe? Quer dizer, então essa é a situação de moradia do nosso povo. E essa a nossa luta. Aí, quer dizer, eles estavam lá, o pessoal estava lá, vieram 4 ônibus, tá entendendo? Onde eles estavam lá. E aí te dói que são homens, mulheres e crianças. As mães com os bebezinhos no colo, tá entendendo? Tudo isso é o nosso povo. Aí você, mas para que aquelas mulheres foram lá levar aquelas crianças? É necessário. É necessário porque a experiência nossa vem da luta. A minha experiência veio da luta, embora eu não soubesse, veio da minha luta a partir da experiência do meu pai. E a experiência dos meus filhos, que eu tenho 4 filhos, tá entendendo? Vieram justamente desse processo de luta, porque eles foram todos criados acompanhando o MST, acompanhando as ocupações, acompanhando todo e qualquer movimento, tá entendendo? Mobilização de organização social a partir do nosso povo, do povo pobre e sofrido, a partir das organizações populares. Foi assim que eles vivenciaram, foi assim que eles aprenderam. Então não tem problema, para mim não tem problema, pai e mãe levar aquelas crianças, tá entendendo? Para lá, para que possam realmente vivenciar a sua própria história. A nossa história, a gente começa a traçar ela na hora que a gente nasce. Dentro, tá entendendo? Diversos contextos que vão acontecendo. E a gente só aprende mesmo a vivenciar a proporção que eu vivo, a proporção que eu conheço. E é assim que tem que ser. Porque a história do nosso povo, principalmente uma história que é determinada, sabe? De alguém que vem determinando, que tem um projeto, que pensa que tem um projeto, e, na realidade, só vai cada vez mais degradando o nosso povo, certo? Acabando com a nossa juventude. Eu fico pensando hoje o alto índice de moradores na rua, o alto índice de usuários de droga, está entendendo, pela rua. E o Estado não toma uma iniciativa para ver que isso é uma questão de saúde pública. E ficam, tá entendendo, multidões e multidões, certo? Sendo rejeitadas, sendo jogado fora, e são seres humanos, são meus irmãos, tá? Têm os mesmos sentimentos e dores que eu tenho. Só para terminar, dona Rosa, qual que é o sonho da senhora aí, depois de uma trajetória tão longa, o que a senhora ainda sonha? Não me pergunte do meu sonho, porque eu entendi que meu sonho acho que é muito grande para que possa acontecer, sabe? Na realidade, eu espero, no meu grande sonho, é ver uma pátria onde todo mundo tem os seus direitos, pelo menos os seus direitos básicos garantidos. Não quero lá muitas coisas não, que eu já não estou mais na idade de estar querendo muitas coisas, mas de sonhar eu tenho direito. Meu grande sonho é de ver ter os direitos básicos do meu povo garantidos, certo? Sem precisar viver essa experiência de humilhação, sem precisar viver essa experiência de enganação, sabendo que o meu povo tem o direito de construir a sociedade que ele quer. Por isso ainda acredito num mundo ainda melhor. E continua lutando, né? Continuo lutando. Muito obrigado, dona Rosa Miranda, pela participação. Esperamos poder voltar também a conversar. É sempre bom ouvir a senhora. Espero que os espectadores tenham gostado, aproveitado e possam também te encontrar, né? Se quiser saber onde encontrar, tem Jacaraípe, mas assim, tem as lutas aí do povo que a senhora está sempre Pois é. por lá, né? Então essa foi a entrevista do século. A produção e locução é minha, Vitor Taveira, e o apoio técnico aqui do Alexandre Bisinotto. Não posso deixar de lembrar, no estúdio Rocket Filmes. A gente segue aí o Século Diário com as notícias da semana. Quem quiser, secodiario.com.br. Siga os canais também no YouTube e plataformas de áudio, tá bom? Obrigado e até logo. Eu que agradeço, Vitor. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.